Então, a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela nos orienta, dentro do Manual Presbiteriano, que no período quando a igreja se aproxima das eleições, o ideal é que seja 3 meses antes, um período anterior às eleições, a igreja seja preparada para, durante esse período, observar com mais atenção aqueles candidatos para ao oficialato, quer seja presbítero, diácono ou pastor, quando é no caso da eleição do pastor, que não necessariamente acontece todo ano. E o nosso papel hoje nada mais é do que colocar em prática aquilo que está na nossa Constituição e aquilo que está na Palavra de Deus. Que aquilo que nós lemos na Constituição nada mais é do que um reflexo do que está na Bíblia. E, de forma muito feliz, o pastor Marcos, ele fala que existe uma diferença entre cargo e ofício. Cargo é uma pessoa que entra e sai, desenvolve uma determinada função da igreja, não necessariamente precisa haver uma questão vocacional, basta somente ele ter um talento ou uma boa vontade para desempenhar aquela função específica durante um período específico, que de um modo geral é um ano. Então existe um presidente de mocidade, do PH, presidente da SAF, o dirigente de um coral, o dirigente dos louvores, os integrantes do grupo de louvor. Então esses líderes, professores de escola dominical, eles exercem um cargo na igreja. Mas existe uma outra função na igreja que é o ofício. O ofício envolve vocação, envolve acima de tudo o cuidado com a vida espiritual. Nós vamos desempenhar uma função específica que envolve vocação para aplicar a vida espiritual e exercer a autoridade espiritual na vida dos irmãos, na vida da igreja. A isso se denominou o nome ofício. Então, dentro da igreja presbiteriana, nós temos 2 ofícios, o ofício do diaconato e o ofício do presbiterato. E entendamos que, como certamente o pastor aqui já deve ter falado, dentro do presbiterato existem 2 divisões: o pastor, que é um presbítero, e os presbíteros. Um é o presbítero docente e o outro é o presbítero regente. O presbítero docente é o que leva a palavra, é o responsável em pastorear a igreja, e o presbítero regente é aquele que governa, aquele que está apoiando o pastor também no ensino. Então é aquela pessoa que exerce ali a questão do governo da igreja. Os 2 são presbíteros. Pastor é um presbítero, um tipo de presbítero com uma função específica, e também tem o outro presbítero, que é o presbítero regente, que desenvolve uma outra função. Os 2 se complementam. Mas também a junta diaconal, ela é um ofício que tem, entre outras funções, a questão do apoio aos presbíteros, apoio à igreja, e a questão também da ação social cristocêntrica, cuidar das necessidades temporais, cuidar especificamente da manutenção das instalações do templo. Era como se o diácono fosse o síndico da igreja. Não necessariamente ele é o zelador da igreja, mas sim o síndico. Essa é a visão que a Bíblia ela coloca o diácono. E todos eles estão dentro de uma linha horizontal. Como o pastor muito bem falou, não existe hierarquia. Todos os 3 desempenham um ofício de autoridade eclesiástica na igreja. Quando um presbítero fala para um membro da igreja, ali é uma autoridade que foi vocacionada e, acima de tudo, ele foi ordenado. Então, o cargo que é desenvolvido pela igreja não é
eleito através de assembleia. Presidente de mocidade é eleito através de uma reunião da mocidade. Já um oficial não. Há uma necessidade de que a igreja toda ela participe desse momento de eleição, porque da mesma forma que ele vai desenvolver uma atividade, no caso específico do diaconato, de cuidar das instalações do templo, apoiar os pastores, apoiar os presbíteros, realizar uma visitação, ajudar uma viúva que perdeu o seu marido, a ajudar alguém que está no hospital. Então, cuidar dos necessitados da igreja, apoiar as nossas instâncias, quer seja presbitérios, sínodos, seminários, nossas instituições, os nossos missionários, as igrejas que têm uma menor condição. Também é função do diácono zelar pela igreja de Cristo, mas principalmente pela igreja local. Então, eu estou dando essa rápida introdução para vocês entenderem um pouco da dinâmica, porque muitas vezes, como o pastor falou, nós participamos de uma igreja com base naquilo que nós achamos que é e com base naquilo que nós, de alguma forma equivocada, já vivenciamos. Então, associamos o presbítero somente àquele irmão que fica aqui, é o liturgo, ajudando o pastor na condução da liturgia, do culto público. E na verdade a função do presbítero não é essa. A função do diácono não é estar carregando mesa de um lado para outro, limpando a igreja, nem estando à frente ali, medindo temperatura, com álcool em gel, ou distribuindo boletim. Não é essa a função. Podemos fazer isso apenas durante o culto, mas antes do culto, depois do culto, qualquer trabalho, qualquer serviço que seja, que é o que chamamos de diaconia, a igreja pode realizar. Então existe uma diferença entre diaconia e diaconato. Quando falamos em diaconato, como também o pastor muito bem falou tudo na sua introdução, não é, pastor? O diaconato, ele aponta para o oficial que cuida da necessidade do irmão naquele momento, a necessidade material, mas também ele faz isso cuidando, acompanhando espiritualmente. É isso que diferencia a igreja de uma ONG. Quando nós entregamos uma cesta de alimentos para o irmão, nós entregamos a cesta de alimentos e também estamos ali acompanhando espiritualmente aquele irmão que está num momento difícil e estamos tentando vislumbrar uma solução para aquele caso específico, tentar recolocar aquele irmão numa atividade econômica outra, paralela. Então, a igreja, quando ela entra realizando uma ação social cristocêntrica, é preciso que ela faça as duas coisas, senão ela não cumpre o seu papel. E é por isso que existe o diaconato. O diaconato é um oficial que cuida da área espiritual e da necessidade específica daquele irmão. Então, a diaconia todos nós fazemos, não existe relação direta entre diaconia e diaconato. Então, quando algum irmão está ajudando aqui, chegar mais cedo, arrumar a igreja para uma atividade qualquer, isso é uma diaconia, todos nós fazemos diaconia. E algumas igrejas equivocadamente utilizam o termo a diaconia da igreja, esse aqui é um irmão que trabalha na diaconia da igreja. Então, na verdade, não é bem assim. A junta diaconal exerce o diaconato, não diaconia. Ele pode também fazer a diaconia, como o pastor faz, o presbítero faz, um membro da igreja faz. E aqui, nós hoje vamos, assim como o pastor deu essa introdução, falando à igreja da importância que a igreja precisa observar, a importância desses três ofícios, né, de pastor, presbítero e diácono, assim também existe uma responsabilidade da igreja, porque da mesma forma que o pastor tem a sua responsabilidade, o presbítero e o diácono têm a sua responsabilidade, a igreja tem a sua responsabilidade
principalmente durante esse processo de análise de candidatos, da escolha do candidato, do processo de eleição e principalmente do acompanhamento desses irmãos que exercem o ofício na igreja. Então, aqui nós teremos a oportunidade de observar um pastor que fala para a sua igreja, a igreja a quem ele fundou, chamando a atenção da igreja a observar esses fundamentos. Então nós vamos observar aqui o apóstolo Paulo, que escreve à igreja de Corinto, alertando sobre esse momento, não especificamente o momento de eleição, mas o momento da chamada da importância da igreja observar que pastor, presbítero e diácono são pessoas importantes e que a igreja passa por momentos difíceis e que esses irmãos conduzirão a igreja por todos os momentos que a igreja, ela porventura vier a passar, quer seja um período de crescimento espiritual, crescimento quantitativo, ou também por conta de momentos difíceis que a igreja possa passar. Pastor, presbítero e diácono, eles precisam apoiar a igreja para que esse momento seja ultrapassado da forma mais rápida possível e da forma mais consistente possível. Então, essa é um rápido panorama, e antes de entrarmos também propriamente dito aqui no texto, é importante nós nos situarmos, vou procurar correr um pouco, dentro do contexto, já que Paulo escreve à igreja de Corinto. Que igreja é essa que Paulo está escrevendo? Que cidade é essa que pertence à igreja, na cidade de Corinto? O que é que essa cidade tem? E o que é que estava acontecendo durante todo esse panorama, certo? Então, sem entrar propriamente dito ainda no texto, me permitam falar um pouco sobre essa importância, porque nós vamos entender aqui claramente o que é uma igreja que não faz diferença no seu contexto. Uma igreja que muitas vezes se deixa influenciar pelo mundo. Isso era basicamente a igreja de Corinto. Eu me lembro que, uma certa ocasião, eu participei de um congresso. Na ocasião eu era mais jovem, e o tema do congresso era influenciando ou influenciados. Isso já cabe por si só uma reflexão muito grande nas nossas vidas. E aqui nós vamos ter a oportunidade de perceber que era uma igreja que não influenciava diretamente a sua cidade, mas infelizmente acontecia o contrário. A cidade influenciava a igreja e influenciava negativamente. A carta que Paulo, na verdade, escreve aqui para Coríntio, na verdade, nós temos aqui na Bíblia a primeira carta de Coríntios e a segunda carta de Coríntios. Todavia, é importante nós frisarmos aqui para os irmãos que a carta de 1 Coríntios, é que eu preguei hoje de manhã sobre Timóteo. Então, a carta de 1 Coríntios, ela, na verdade, é a segunda carta. Em alguns capítulos aqui, principalmente se depois vocês tiverem a oportunidade de ler o capítulo 5, o capítulo 7 de 1 Coríntios, vamos falar sobre o segundo, mas em 1 Coríntios, nós vamos ler que Paulo se refere a outra carta que ele já havia escrito para a igreja. Todavia a arqueologia não encontrou. Então, apenas por uma questão didática, foi colocado essa segunda carta de Paulo como primeira carta de Coríntios. E essa segunda carta, o segundo livro aqui de Coríntios, na verdade corresponde à quarta carta escrita por Paulo para a igreja de Coríntios. Então isso é só para vocês se situarem nesse contexto. E a cidade de Corinto era uma cidade, como eu falei para os irmãos,
uma cidade muito complexa, era uma cidade muito grande. Para vocês entenderem como funciona basicamente a cidade de Corinto, é só vocês fecharem os olhos um pouquinho e tentar se imaginar estando ali no Recife Antigo, naquela região ali onde funcionava o antigo porto da cidade do Recife. Hoje eu acho que só funciona ali para questões de navios cruzeiros, alguma coisa nesse sentido. Mas era basicamente aquilo ali. Então havia um porto muito grande naquela região da cidade de Corinto. Era uma cidade que a gente chama de cosmopolita, uma cidade que muitas pessoas moravam lá, de culturas diferentes, países diferentes. Havia uma entrada e saída muito grande de pessoas. Entretanto, havia, por conta dessa cultura, essa questão multicultural da cidade, uma influência negativa, porque vinham muitos marinheiros para cá, para a cidade de Coríntios. Havia entrada de contrabando e havia uma proliferação de prostituição, proliferação de ladroagem, proliferação de pirataria. Então, todo tipo de condição que uma cidade tem para se depreciar, tinha na cidade de Corinto. Além disso, a cidade era recheada de templos pagãos. Então, você tinha ali, por exemplo, o templo da deusa Afrodite, que era uma construção enorme. Quando as pessoas ali adentravam, tinha a deusa Afrodite, e você tinha também ali as mulheres que se prostituíam dentro do templo, realizavam sacrifícios com animais, e era uma verdadeira sodomia. Além disso, a cidade de Corinto era muito conhecida pela filosofia, a influência da filosofia da Grécia Antiga, que originou ali com Aristóteles, com Sócrates, com Platão, e que deu origem a diversas linhas de pensamentos que contaminou a igreja. As pessoas que vinham com ideologias que deu origem ao gnosticismo, que deu origem ao platonismo, que deu origem aos nicolaítas. Então tudo veio dessa época. Eram movimentos que era formado por diversas heresias e que tentava trazer aspectos humanos misturados com aspectos divinos, em pé de igualdade. Na verdade, nós sabemos que não há como o homem se colocar no pé de igualdade de Deus. Então essas ideologias, elas influenciavam bastante a igreja de Corinto. Consequentemente, dentro da igreja de Corinto, era um reflexo daquilo que acontecia na cidade. Se nós tínhamos uma cidade que era repleta de prostituição, a igreja de Corinto também tinha esse problema, pecados muito graves em cima dessa questão da prostituição. Então, se tinha problemas entre ricos e pobres na cidade de Corinto, na igreja era assim também. Então, naquela época havia as festividades, por exemplo, a festa ágape, que havia uma comunhão onde todos levavam os seus alimentos. Então os ricos não se misturavam com os pobres, os ricos não dividiam os alimentos com os pobres. Então havia claramente uma discriminação da igreja em relação a isso. Então percebam, meus irmãos, como uma igreja que se deixa ser influenciada pela cidade, pelo mundo, é uma igreja que traz grandes prejuízos. Ao invés dela fazer diferença na vida das pessoas de forma positiva, as pessoas do mundo, da cidade, faziam diferença negativa para isso. Então, era basicamente isso. Mas, ao mesmo tempo, era uma igreja que Paulo amava. Paulo, inclusive, passou um tempo frequentando e morando na cidade de Corinto. Ele passou praticamente 2 anos. E ali ele trabalhou construindo tendas. Naquela época, como eu falei, tinha um porto muito grande e era comum no inverno, por exemplo, os navios atracarem
e realizarem as manutenções nas velas, manutenção, toda a logística dos navios. E Paulo especificamente, ele fabricava tendas, né, aquelas lonas grandes, tenda para as pessoas morarem. Então havia uma circulação muito grande de comércio, prestação de serviço, e esse era o panorama. Mas Paulo passou um tempo convivendo com aqueles irmãos, morou um período com Priscila e Áquila. Então esse basicamente era o reflexo daquilo ali. Mas era uma igreja muito fragilizada em matéria dessas questões éticas, e a questão principalmente da liderança, no sentido de exercer autoridade na igreja. Muitas vezes a igreja era omissa em fechar os olhos para alguns pecados, para algumas pessoas, e Paulo chama atenção justamente sobre isso. Então vamos ver agora especificamente o que é que aconteceu com a igreja de Corinto e o que é que tem a ver com a questão do exercício do ofício e o papel da igreja, que é o que nós vamos meditar hoje, é sobre o tema o ministério dos ofícios e o papel da igreja. Então, rapidamente abram aí, né, 2 Timóteo, no capítulo 1. Perdão, 2 Coríntios. Vou falar muitas vezes Timóteo aqui. Livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Então, assim diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Coríntio, e a todos os santos em toda a Acácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdia, e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sentimentos. Obrigado, meu irmão. Os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis da consolação, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos temos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, sim Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Vamos ficar por aí. Então, meus irmãos, Paulo aqui, ele escreve ao pastor da igreja de Corinto. Nessa ocasião aqui, Paulo não mais estava na cidade de Corinto, congregando com aqueles irmãos,
mas ele deixou um pastor, um jovem pastor, o Timóteo, companheiro de jornada de Paulo em outras viagens missionárias. E Timóteo desempenhava ali um papel importante no pastoreio da igreja, e ele fala justamente sobre esses fundamentos que nós encontramos dentro do ofício do pastor, do presbítero e do diácono. Percebam aqui no versículo 1, logo no início, quando ele escreve, ele mesmo dizendo que ele é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, é importante nós sabermos que a palavra apóstolo significa enviado, é um mensageiro. Então, e ali na ocasião, Paulo, ele já de cara aqui, ele já coloca que ele é um apóstolo pela vontade de Deus, não pela vontade dele. E aqui é importante nós analisarmos quando daqui a algumas semanas a igreja, todos vocês aqui se reunirão para eleger os oficiais da igreja, que é importante identificar pessoas vocacionadas. É diferente de uma pessoa que tem apenas um dom de tocar um instrumento, um dom de cantar, um dom até de ensinar, mas aquele irmão que ele é vocacionado, ele é um irmão que ama a igreja, que apoia a igreja, independente de qualquer situação, ele está presente, apoiando o pastor, apoiando os presbíteros, apoiando a junta diaconal. Então é uma pessoa que consegue se relacionar com os membros da igreja, porque ele é uma pessoa que ele cuida da igreja, cuida do pastoreio da igreja, apoia o pastoreio da igreja, mas ele é uma pessoa que ele é vocacionada para esse serviço. E isso é dado por Deus, não depende da vontade dele. Então a igreja precisa identificar esse aspecto. Se o irmão ele é assíduo, se ele é pontual, se ele é responsável, se ele tem um conhecimento teológico básico da fé reformada, das nossas doutrinas, porque o oficial ele é a voz da igreja, a voz da igreja de Cristo, consequentemente ele é a voz de Cristo. E o diácono, e o pastor, e o presbítero, ele tem que saber se expressar teologicamente falando. E isso ele só consegue primeiramente se ele for uma pessoa vocacionada, como Paulo nos escreve no versículo 1. Aqui, logo em seguida, passando, como ele diz, né? Pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aqui ele dá essa saudação, e eu gostaria de chamar a atenção aqui no versículo 3 e no versículo 4, das características que nós podemos encontrar também no oficial. Então, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia. Acompanhem comigo aí, viu? Se vocês fecharam a Bíblia, deixem a Bíblia aberta, vocês todos vão precisar que a Bíblia esteja aberta. Então, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, é Ele quem nos conforta. Então, misericórdia, consolação e conforto. Percebam aqui, meus irmãos, como é importante nós frisarmos esse aspecto que Paulo escreve aqui a Timóteo nesse início da carta de 2 Coríntios, né? A vocação da misericórdia, o ministério da misericórdia está presente na junta diaconal, está presente no pastoreio e está presente no conselho da igreja, mas principalmente na questão do exercício do diaconato. Então a misericórdia, ele estende a mão, é algo que nós damos. Então a misericórdia era uma coisa que você merecia, mas Deus faz o contrário. Então nós todos somos pecadores, então a nossa vida, por sermos pecadores, ela aponta para a condenação, mas acontece que Deus enviou Jesus com o sacrifício da cruz, agora tudo se fez diferente. Então, Deus nos deu um chamado, um coração novo, através desse chamado eficaz, essa chamada eficaz, que ela é irresistível,
Ninguém consegue resistir à chamada de Jesus, então não é você quem aceita Jesus, mas é o contrário. É Deus quem te escolhe. Então, esse processo de escolha, ele é irresistível. Ele é irresistível. E isso é misericórdia. Então, aqui, por conta dos nossos pecados, nós merecíamos alguma coisa de boa? Não. Nós merecíamos somente tudo de ruim, né? Porque nós temos essa natureza pecaminosa. Mas chega Deus com esse coração misericordioso, com essa ação misericordiosa, e faz exatamente de uma coisa que nós merecíamos, uma coisa ruim, Ele nos dá uma coisa boa. E essa vocação da misericórdia, ela é exercida principalmente pela junta diaconal. Alguém que naquele momento está com fome, que está sem condição financeira para pagar uma conta d'água, de luz, um aluguel, então, seja uma compra de um remédio, um tratamento médico, chega lá a junta diaconal e exerce misericórdia, exerce o diaconato na vida daquela pessoa. Então, essa é uma das características. E logo em seguida ele fala que Deus também ele exerce a questão da consolação. Então percebam bem, meus irmãos, porque esses atributos divinos, na verdade, ele é refletido na vida dos nossos oficiais. O que os oficiais fazem nada mais é daquilo que Deus faz nas nossas vidas através do Espírito Santo. Todavia, nós fazemos com uma atuação mais humana, porque Deus fala para nós através da leitura da palavra, através da sua criação. Deus fala para nós de diversas formas, mas acontece que a forma como nós atuamos na vida humana, nós somos aqui representantes. Os oficiais, eles são representantes de Cristo aqui. Somos o porta-voz, é como eu falei no início, a voz da igreja de Cristo e a voz de Cristo para os discípulos, para os membros da igreja. Então, por isso que ele fala da importância aqui do Deus de toda a consolação. E é importante que pastor, presbítero e diácono exerça esse dom da consolação. Muitas vezes o irmão está passando por um momento difícil, e aí é como eu falei para vocês no início. Toda atuação de um oficial, ele deve agir especificamente no problema, mas o problema tem que ser acompanhado de uma assistência espiritual. E somente homens vocacionados, homens cheios do Espírito, homens de sabedoria e homens de boa reputação têm condições de exercer o consolo que ele é dado através do Espírito Santo. Somente homens cheios do Espírito Santo, que foram ordenados naquele momento da eleição, quando depois do momento da eleição é marcado o dia aqui da posse, da instalação aqui dos oficiais. Se vocês lembrarem, depois todos os oficiais aqui, os presbíteros e os pastores, eles cercam ali os oficiais, principalmente aqueles que estão pela primeira vez sendo ordenados. Então ali existe uma transmissão do poder do Espírito Santo, né? Então a imposição de mãos, eles são ordenados. E é por isso que presbítero, pastor e presbítero não é cargo, né? Então esse ato de você ordenar, de impor as mãos somente para aquelas pessoas que são vocacionadas, para aqueles que são oficiais da igreja. E logo em seguida ele fala da questão da consolação e da questão do conforto, de você confortar uma pessoa necessitada, qual seja a necessidade da pessoa, porque uma pessoa que passa por um momento difícil financeiro, ele é um necessitado, mas uma pessoa que passa por um momento espiritual difícil, aonde a pessoa fica influenciada por ideologias. Hoje, se você abrir aqui o seu telefone, nós temos aqui um mundo ao nosso alcance. Mas nem tudo que está aqui ao nosso alcance
convém para nós e não nos influencia de forma positiva. Entretanto, tem muitos crentes que se baseiam a linha da construção de pensamento com base naquilo que eles escutam ou veem daqui. Não parte da Bíblia, parte do telefone. E isso começa a confundir a mente do irmão e, consequentemente, começa a confundir a mente da sua família, a mente de alguns irmãos mais próximos, e aquilo é como uma fruta estragada dentro de um pote grande de outras frutas e vai contaminando, apodrecendo as outras. Então, precisamos entender que nossa cosmovisão, que a nossa construção de pensamento bíblico, ela não deve partir com base naquilo que um irmão acha, com base naquilo que o irmão falou, com base naquilo que a televisão te fala, o que o telefone, o YouTube te fala, mas a construção do pensamento cristão, ela tem como base a palavra de Deus. E você precisa saber estudar a palavra de Deus, não somente para aprender a sã doutrina, mas também para escolher os verdadeiros oficiais. E a Bíblia, ela nos orienta também de mais escolhas que a igreja fez. Se nós verificarmos o surgimento da primeira junta diaconal na igreja, está lá no livro de Atos, no capítulo 6. Então, ali, a igreja começou a crescer exponencialmente. Então, Pedro pregou no capítulo 2 de Atos, 3.000 homens foram convertidos. Naquela época só se contava o número de homens. Logo em seguida, em Atos capítulo 4, a igreja já passou de 3 para 5.000 homens. Então, se você for somar 5.000 homens adultos, porque criança não contava, com mais as suas 5.000 esposas, com mais seus quase 10, 15 filhos, então a igreja só aí nesse momento já tinha mais de 100.000 pessoas. Então a igreja de Jerusalém, ela começou a crescer de uma forma muito grande e desordenadamente. Então os apóstolos não tinham condições de pregar nem cuidar de tantas pessoas, de tantos necessitados que tinham. Por isso é importante nós refletirmos que nem sempre igreja grande é sinal de igreja próspera qualitativamente. Igrejas grandes trazem consigo grandes desafios e grandes problemas. Então, uma igreja como a de vocês, que já é uma igreja acima da média, dentro da estrutura das igrejas no Brasil, que a maioria das igrejas no Brasil tem menos de 70 pessoas, entre 60 a 70 pessoas. A igreja do Prado já está no patamar de uma igreja média. Mas aqui, percebam que é uma quantidade muito grande para um pastor sozinho pastorear, visitar. Muitas vezes o irmão fica doente, às vezes não é nem o irmão da igreja, às vezes é um vizinho, às vezes é a mãe que não é da igreja, ou o pai, às vezes é um sobrinho que está no hospital, e o irmão liga para o pastor, pede para o pastor visitar esse irmãozinho que não pertence à igreja. Muitos deles nem crentes são. Às vezes é um irmão que morre e o pastor vai lá em amor ao ministério e em consideração ao irmão, amor ao irmão também vai. Eu tenho certeza que o pastor Marcos já fez muito isso, de dar assistência a pessoas que não são da igreja. Pois é. Exato. Então, assim, isso é muito comum. Então, fica difícil para um pastor sozinho dar conta de tudo, porque às vezes a igreja esquece que pastor também tem uma esposa para cuidar, não é, pastor? Também tem filhos para cuidar, também é filho, precisa cuidar. Alguns têm pai e mãe ainda, idosos, tem sogro, tem sogra, tem tio, tem tia que precisa de assistência, tem irmãos para dar assistência, visitar, tem que ter tempo para preparar o sermão, para preparar a aula da escola dominical, e tem que ter tempo para ele, para se reciclar, para esparecer a cabeça. E às vezes esse elástico estica além do que deve. E
E aí, muitas vezes, acontece de pastores ficarem cheios de limitações momentâneas por conta do excesso de uma carga que poderia ser dividida se os presbíteros chegassem mais próximos, se os diáconos também ajudassem. E os irmãos precisam entender que na hora, quando o irmão está hospitalizado, não é somente a oração do pastor que funciona. É a oração do diácono, é a oração do presbítero. Então, ali, todos estão trabalhando em prol da unidade de Cristo. E a igreja também exerce o seu papel, visitando, orando, fazendo as mesmas coisas, apoiando uns aos outros e principalmente sustentando os oficiais em oração, para que esse pastoreio seja complementado. Por isso Paulo fala aqui no versículo 3, da questão, ele frisa muito bem esses atributos, não é? Que é misericórdia, consolação e conforto. Então, logo em seguida, ele acompanha aqui comigo no versículo 4, uma frase muito importante para nós entendermos todo esse panorama aqui. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, preste bem atenção aqui, ó, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, ele frisa aqui, para podermos consolar, acompanha aí comigo, os que estiverem em qualquer angústia. Não é algumas angústias. O pastor, o presbítero e o diácono, ele cuida de todo tipo de necessidade. Cada um tem a sua função. Cabe ao presbítero ajudar no governo da igreja, nas decisões que envolvem as questões governamentais. Cabe ao pastor conduzir o rebanho com uma linha doutrinária, com base na fé reformada. Cabe à junta diaconal cuidar das necessidades temporais dos irmãos, quer seja ela qual for, e principalmente fazer essa relação entre quem pode ajudar e quem está precisando de ajuda. E se ele naquele momento não consegue resolver, ele tem outras igrejas, outras juntas diaconais que ele pode contar, como é o meu caso aqui, eu sou diácono de outra igreja, e Júnior Hermírio aqui já nos ajudou bastante em outras atividades, que ele já foi lá para a minha igreja em Piedade a ajudar a carregar uma série de alimentos, não foi? Donativos, roupas. Então, e eu já vim aqui também participar de eventos com a junta diaconal. Então, as igrejas, elas se ajudam mutuamente para o fortalecimento mútuo. Assim como o pastor já saiu daqui para pregar em outra igreja, outros pastores já saíram para pregar em outra igreja, os presbíteros aqui participam de presbitérios, reuniões de sínodos, são deputados ou delegados para a reunião do Supremo Concílio. Então, os oficiais, eles contribuem e trabalham não somente na sua igreja local, mas para o fortalecimento da igreja presbiteriana do Brasil, da Igreja de Cristo. Apoiam os nossos missionários, atendendo às suas demandas, orando por eles, entrando em contato com eles. O ideal era que cada oficial fizesse isso, para que a igreja pudesse despertar mais. Nós temos aqui Eurico, Jaciane, pessoas que têm uma veia muito forte, uma vocação muito forte na área de missões. Como é bonito a gente abrir aqui as nossas mensagens e ler o jornalzinho deles, todo o zelo, não somente em preparar aquele informativo, mas acompanhar passo a passo as realizações que eles fazem, os projetos para o futuro, tudo aquilo que eles já fizeram e ainda continuarão fazendo para a glória de Deus. Então, a igreja é isso, meus irmãos. Cada um de nós tem o seu papel, cada um de nós tem a sua responsabilidade, assim como o pastor tem a responsabilidade de pregar, mas entendam bem, assim como o presbítero e o diácono também apoiam, mas se a igreja não cresce, é importante vocês refletirem
antes de vocês apontarem para o pastor, para o diácono, para o presbítero, é importante fazermos uma avaliação, que cada um de nós aqui temos a nossa responsabilidade de convidar outras pessoas para virem para cá, de dar bom testemunho na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso entorno do dia a dia, para que as pessoas consigam olhar para nós e verificarmos que ali tem uma pessoa que tem um bom testemunho, uma boa reputação, que as pessoas consigam enxergar em nós os valores de Cristo. E então não adianta apontar somente para o pastor, dizer, a igreja aqui não cresce. Então, se cada um de nós aqui, nesse momento, tivesse trazido um visitante, nesse momento a igreja acho que nem teria condições de acomodar as pessoas aqui. Então, a responsabilidade ela é de todos nós. Cada um precisa assumir o seu papel e se apresentar ao serviço. Não se apresentar ao pastor somente, ou presbítero ou diácono somente para criticar. Isso não, mas de apoiar, para dizer, eu estou aqui, o que é que eu posso fazer para ajudar a Igreja Presbiteriana do Prado? E foi isso que Paulo continuou escrevendo na igreja de Corinto. Vamos continuar aqui, a partir do versículo 5, acompanhem comigo. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim também em nossa consolação transborda por meio de Cristo. Então percebam bem, meus irmãos, aqui Paulo traça um paralelismo, que ele fala aqui de assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida em nosso favor. Então ele fala que o sofrimento de Cristo nos ajudou, contribuiu ao nosso favor. Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que tudo aponta para Cristo. A mensagem ela precisa ser um confronto, precisa ser uma chamada ao arrependimento. O pastor, ele confronta você, ele aponta para o sacrifício da cruz, e essa mensagem, ela conduz ao arrependimento. Diferentemente de outras denominações aí, que estão presentes e que hoje são as denominações que mais crescem, são denominações recheadas de heresias, porque diz que você não merece sofrer, você é uma pessoa importante para Deus, que você não é, é cabeça, não é cauda, não é? Então, você pode fazer o que você quiser. Ora, meu irmão, o que é que você pode fazer? O que é que você é? Você é um pecador. Você pode fazer o quê? Nada. Se Deus não agir na sua vida, você não pode fazer nada. É justamente o contrário do que essas igrejas falam, do que essas igrejas cantam. Hoje a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. Eu sou capaz até de dizer que mais de 50% das músicas que nós cantamos hoje em dia são músicas recheadas de heresias. Por trás daquilo ali existem ideologias, positivismo, autoajuda, igrejas humanistas, colocam o homem no centro de tudo e não Deus. Nós não somos nada, meu irmão. Se não for a graça de Deus derramada em nossa vida, nós não somos nada. Então por isso que Paulo fala que nós precisamos olhar para o sofrimento de Cristo. Isso é um alerta para a igreja, porque nós precisamos entender que nós vamos passar por tribulações. Abram a Bíblia aí, por gentileza, no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Então, diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Só para concluir no 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, meus irmãos, percebam aqui no versículo 2 a profundidade disso aí.
você se alegrar quando você passar por tribulação, quem em sã consciência, de forma humana, se não for a graça, a atuação da graça de Deus em nossa vida, quem é que tem condição de se alegrar quando nós passamos por tribulação? Somente Deus tem condições de fazer isso por nós. E essa é a visão. É a visão de que a nossa igreja é o reflexo da nossa vida. Então, assim como nós, não existe ninguém que tenha uma trajetória de vida ascendente o tempo todo. Não existe nenhum de nós aqui que não passou, ou que não esteja passando, ou que não passará por problemas. Os problemas, eles sempre estarão ao nosso lado. Eles fazem parte das nossas vidas. Os momentos difíceis sempre fizeram parte das nossas vidas. Os desafios, as lutas, sempre estiveram presentes nas nossas vidas. E assim funciona na nossa igreja. Momentos de lutas, os desafios, momentos de indecisão, momentos até que humanamente você diz, eu não sei se eu continuo nessa igreja ou não, mas meu irmão, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela fala sobre unidade, que nós somos um corpo, que nós precisamos amar os nossos irmãos. A igreja de Corinto, ela inicialmente era assim. Se vocês olharem o capítulo 1 de 1 Coríntios, não de 2, era uma igreja que era totalmente dividida. Quando Paulo iria pregar, somente o grupo de Paulo ia para a igreja. Quando Apolo ia pregar, somente o grupo de Apolo ia para a igreja, o grupo de Paulo não ia. Assim era o de Cefas. Tinha outro que não apoiava nenhum dos três, dizia que a igreja estava toda errada. O ideal era a igreja de Jesus, só eles eram que estavam certos. Então era uma igreja que projetava a sua fé em homens. Isso está errado mesmo, irmãos. Então às vezes a gente quer aqui que seria muito bom que a junta diaconal tivesse aqui 20 pessoas, que os presbíteros fossem grandes gestores, grandes governantes, especialistas em gestão eclesiástica, pessoas que dedicadas integralmente à igreja, que aqui tivessem pastores de renomes, pelo menos uns 5 aqui, a igreja seria grande. E na verdade não é nada disso. Percebam que quem fundou a igreja de Corinto? Olhe o pastor que fundou. Quem foi o pastor? Paulo. Seria muito bom ter o apóstolo Paulo aqui como pastor, seria uma maravilha. Mas um pastor de renome capacitado não é resultado de uma igreja abençoada. Então, Paulo fundou a igreja de Corinto, mas era uma igreja recheada de desafios, recheada de complexidades, recheada de pecados, e deu muito trabalho para pastorear aquela igreja. Apesar de Paulo amar aquela igreja, mas dava muito trabalho. Então, assim, por quê? Porque a igreja é um reflexo das nossas vidas. É um reflexo, muitas vezes, de acomodação, de um momento que você não está disposto a trabalhar para apoiar a igreja, que você não vem motivado para a igreja. A pandemia, ela só fez acentuar todas essas coisas. Ela distanciou algumas pessoas presencialmente do culto. Nesse momento tem algumas pessoas que nos assistem essa transmissão das suas casas ou do trabalho, qualquer lugar que seja. Entretanto, tem pessoas que neste momento pertenciam a 2 anos aqui à igreja e que nesse momento não está nos acompanhando nas transmissões, não tem vindo aqui à igreja e que simplesmente cruzaram os braços, viraram as costas para a igreja e decidiram passar um período de férias da fé, como dizem aí o ditado. E é importante, meus irmãos, nós refletirmos sobre isso, porque igreja que tem um pastor dedicado, que tem presbíteros dedicados, diáconos dedicados, são igrejas fortes,
mas acontece que não é isso que faz a diferença apenas. A igreja precisa assumir o seu papel de responsabilidade. E Paulo, ele orienta muito bem em relação a isso. Novamente, vamos voltar aqui para o texto e verificar aqui no versículo 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Vou parar aqui para dizer que Paulo aqui ele frisa a questão da natureza do sofrimento, que da mesma forma que o sofrimento faz parte da nossa vida, faz parte também o sofrimento da vida da igreja, faz parte também em períodos de tribulação da vida dos nossos oficiais, e a igreja precisa orar de joelhos pela vida da liderança. E o inimigo, ele está justamente atuando na vida da liderança. Pastores que estão hoje frágeis na fé, repensando sua condição de pastoreio por falta de apoio, presbíteros desmotivados, que não encontram apoio na igreja, que não encontram unidade de pensamento, que não encontram apoio dentro do conselho para realizar e exercer o governo da igreja, junta diaconal desunida, diáconos que não apoiam a igreja, diáconos que não apoiam os pastores, diáconos que não têm exercido com profundidade aquilo o que de fato é a vocação do ofício da misericórdia. Mas o inimigo, quando ele atua justamente na liderança, porque quando ele consegue derrubar um líder, aí cai por terra um monte de gente que vem atrás. As pessoas que projetavam naquele irmão a fé, a referência, né, de vida espiritual. E isso tem acontecido muito hoje, não somente aqui em Recife, mas no Brasil e no mundo. Isso é muito comum. E dentro da igreja, Satanás ele se infiltra. E além disso, ele confunde as nossas cabeças com as coisas que são propagadas pelo mundo e com essas falsas igrejas que estão aí com falsos profetas. Precisamos nos ater contra essas coisas, meus irmãos, porque o diácono, o presbítero e o pastor, ele tem que apontar para a verdadeira doutrina, servir a igreja com alegria, como diz lá no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Então, o serviço do Senhor ele é feito com alegria, mas Paulo também nos alerta que vamos passar sim por momentos difíceis, mas precisamos nos unir. Então, nesse momento, daqui a praticamente um mês, a Igreja do Prado estará aqui em assembleia, elegendo novos oficiais, mas precisam olhar naqueles oficiais, pessoas que são comprometidas. Conversem com ele, procurem saber dele a visão bíblica do que daquilo que eles pretendem exercer, quer seja o presbítero, quer seja um diácono. Procure acompanhar o dia a dia da junta diaconal, o dia a dia do conselho, não para criticar, mas para apoiar, para orar, para ser um colaborador. Porque se o pastor, o presbítero, o diácono encontra no membro um colaborador, um apoiador, mesmo que a igreja esteja passando por momentos difíceis,
a igreja vai entender que aquele momento vai servir para fortalecimento. Quantos de nós não já passamos por momentos difíceis e superamos esses momentos, e quando nós olhamos para trás, fazemos uma autoavaliação, olhamos e disse: olhe, eu hoje saio daqui, depois de viver tudo isso, muito mais fortalecido. Eu tenho certeza que se eu perguntar a cada um aqui, vocês certamente terão pelo menos uma história para contar em relação a episódios de situações desafiadoras que foram superadas, e essa superação fez em cada um de vocês nascer um cristão mais forte. Assim é a igreja. Então precisamos, como olhamos aqui no livro de Tiago, lemos agora há pouco, precisamos nos alegrar quando estivermos passando por momentos difíceis, porque é a alegria que nos dá a esperança de um futuro melhor. Essa pandemia ela vai acabar, mas logo em seguida, não pode ter certeza, meu irmão, outras coisas vão surgir no mundo. Nós estamos entrando agora numa fase que cada vez mais a vinda de Jesus está próxima, cada vez mais. E não tenha dúvida, foi o início de uma série de problemas que a humanidade vai passar. Quer seja de saúde, dificuldade financeira, ideologias, entra governo, sai governo, mas saiba de uma coisa: o Senhor está no controle de tudo. Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito para a Igreja Presbiteriana do Prado. Deus tem um propósito para a vida de cada um de vocês. Deus tem um propósito para mim, para os pastores, para os diáconos, para cada um dos membros aqui e congregados da igreja. Deus não colocou a Igreja Presbiteriana do Prado aqui em vão. E precisamos fazer diferença na vida dessas pessoas que moram aqui. Precisamos fazer diferença na vida dos nossos familiares. Oh, como é difícil ser crente dentro de casa. É muito fácil ser crente aqui dentro, mas dentro do trabalho é difícil. Na escola ou na faculdade, quando você não estuda, e você muitas vezes é tentado para colar do seu amigo e obter ali as informações para fazer a prova, como é difícil você não fazer isso. Como é difícil você ter o desejo de sonegar imposto para um empresário, por exemplo, ou não subornar alguém, ou não furar uma fila, não jogar um lixo na rua. Então, ser crente envolve uma série de valores, uma série de aspectos que passam desde um bom testemunho até o conhecimento doutrinário, vida de oração. E vida de oração, meus irmãos, é a coisa mais importante na vida do cristão, na vida da igreja, na vida de qualquer um que almeje ser chamado de cristão. E eu aqui não preciso falar para você e para mim quanto tempo de oração nós temos investido e quanto tempo de oração nós passamos, ou quanto tempo de convivência passamos com essa ferramenta aqui. É uma diferença muito grande, vida de oração e vida de conversa com o telefone aqui, de convivência com o telefone, suas redes sociais, seu YouTube, seu Instagram, Facebook, etc, etc, etc. Então precisamos entender, meus irmãos, que a palavra de Deus nos chama ao arrependimento. A palavra de Deus nos convoca a uma reflexão de uma verdadeira igreja, de uma igreja avivada, mas que essa igreja avivada tem que passar primeiro pelo avivamento interior dentro de nós. Se quisermos entender e apoiar a nossa igreja, precisamos começar em nós, para depois orarmos para os nossos pastores, para os nossos presbíteros, para os nossos diáconos, para que eles desenvolvam o seu ofício com sabedoria.
E assim como a igreja de Corinto, ela evoluiu, assim nós vamos evoluir. Isso é um processo que chamamos de santificação. E é isso que Deus requer de nós. Vida de santificação. Cada dia nós estamos pedindo perdão a Deus, tentando ter uma vida de oração mais próspera, mais íntegra, ter um momento de comunhão, aprofundamento teológico, buscar conhecimento da palavra, ler bons livros, ler bons conteúdos, ocupar a nossa mente com aquilo que deve ser ocupado. Colocar Deus em primeiro lugar, para quando nós viermos aqui para a igreja, nos alegrar e disser: alegrei-me quando me disseram, vamos o quê? À casa do Senhor. Que Deus aplique em nós a sua palavra e nos transforme a cada dia. Deus abençoe a todos.